Oi, Elaine. Oi, Jéssica. Poxa, obrigada. Já entrar com esse carinho todo, né? Com esse afeto. Boa tarde. Olá para todos que estão assistindo a gente. É uma alegria estar aqui. Eu sou, como a Jéssica já disse, Elaine Medeiros, uma mulher de meia idade, lida no Brasil como branca, de pele clara, cabelos e olhos castanho escuros. Os cabelos são longos, lisos, repicados, com algumas mechas acobreadas e hoje estão soltos por sobre os ombros e na parte da frente estão jogados para trás e presos dentro de uma coroa de louros. Eu tenho um rosto oval, os olhos são amendoados, o nariz afilado de ponta arrebitada, a boca é grande, com lábios carnudos que estão pintados hoje com batom cor de vinho. Eu uso uma túnica branca toda cheia de elementos dos contos. Eu vou me levantar para que alguns de vocês possam ver e eu possa descrever pelo menos uns desses elementos. Um castelo, uma varinha de condão, uma lâmpada do gênio, um sapatinho de cristal. Vou sentar novamente e vou começar a minha fala explicando por que eu fui tão detalhista nessa descrição. É porque isso tem a ver com essa conversa que a gente vai ter aqui. Essa conversa, eu digo que é uma conversa porque é como eu gostaria mesmo que fosse, um bate-papo. E durante o tempo em que eu vá falando aqui, eu falo bastante, mas prometo que eu vou tentar me controlar aqui para reservar um tempo para que vocês também possam interagir. Então, vai colocando aí alguma ideia, algum comentário, alguma divergência, convergência, questões, reflexões, o que você quiser sobre as coisas que a gente vai conversar aqui. E aí, eu vou começar dizendo que, como uma boa contadora de histórias, boa não porque eu seja boa, né? Eu estou ingressando nessa seara há alguns poucos anos. A minha formação é em teatro, como atriz e arte educadora, mas a vida me levou para outros lados. E a contação de histórias e a audiodescrição, como disse bem a Jéssica, eu sou consultora em audiodescrição, me reencontraram, me proporcionaram um caminho de reencontro com a arte. E aí, é por isso que eu digo, como uma boa contadora de histórias, como alguém que quer ser, que gosta da contação, eu não poderia ouvir da Jéssica esse convite e não dar tratos à bola. Então ela me falou, Elaine, vai ser, agora, um parênteses, mais atual, né, conectado com o nosso tempo, o evento se chama Viradão, Acessibilidade e Afetos. Mas quando ela me falou em maratona. Daí eu me remeti para a história da maratona. E é por isso que eu estou com essa coroa de louros aqui. E eu usei essa túnica, né? Escolhi colocar essa túnica, não em vez de uma grega aqui, alguma coisa que remetesse, porque ela traz esses elementos do conto, do imaginário, do simbólico. E é disso que se trata a nossa conversa. Quando a gente se depara com acessibilidade e afetos,
esses são temas muito caros a mim. A acessibilidade, além do conceito em si, em especial porque eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu tenho baixa visão. Então, a acessibilidade é algo imprescindível para mim. E afetos. Gente, afeto é a base do meu trabalho. Seja na contação, seja na arte-educação, seja em qualquer atividade que eu venha fazer, até mesmo na mediação de conflitos. Eu sou mediadora de conflitos com ênfase em família. Quando as pessoas chegam em conflito, elas chegam trazendo a sua afetividade. A afetividade é aquilo que nos consigna como humanos, né? E aí eu escolhi esse tema, esse título para o tema, que é a sensibilidade, um percurso de descobertas. Não por acaso eu misturei aí essas palavras, acessibilidade e sensibilidade, e ainda há um destaque que para nós, pessoas com deficiência visual, deu uma complicadinha, sabe, gente? Porque os leitores de tela que nós usamos estão lendo a sensibilidade, porque é isso, eles denotam, eles indicam que tem alguma coisa diferente ali. E tem, né? As terceira e quarta letras, o E e o N, estão em maiúsculas. E por quê? Bom, por causa desse percurso, onde ele vai começar e aonde ele vai levar. Que percurso seria esse? Vamos então lá para a Grécia Antiga. Então, lá pelo ano 490 a.C., a primeira guerra médica entre gregos e persas se deu nesse cenário, uma batalha em que os gregos queriam conquistar a planície de Maratona. E os persas estavam em número bem maior e com mais vantagem. Daí conta a lenda que o general Milcíades, quase que não sai, hein? Milcíades, o general mandou um dos seus mensageiros para Atenas. Escolheu o homem mais ágil, mais bem preparado, mais veloz, que fosse buscar recursos, buscar auxílio, buscar mais soldados. E aí, do ponto onde eles estavam até Atenas, eram cerca de 40 quilômetros. E Fidípides fez esse percurso para buscar socorro em Atenas. Trouxe mais 10.000 homens e a batalha foi ganha pelos gregos. Daí o general Milcíades mandou novamente que Fidípides fosse a Atenas para dar as boas novas da vitória. Mesmo exausto, o herói grego não se deixou abater, não desistiu, manteve o seu propósito e, inclusive, até a perda da sua própria vida, porque ele faz o percurso, conclui a trajetória, chega a Atenas e diz apenas a palavra em grego que significa vencemos, e cai morto. Essa lenda, gente, ela foi contada e vem sendo contada com algumas versões. Essa versão que eu contei é a versão oficial escolhida pelo Comitê das Olimpíadas. Por quê? Existem outras com detalhes mais extravagantes e até mais trágicos. E até que se diz que talvez sejam mais fidedignas, porque, inclusive, Heródoto,
que é historiador grego, é um dos autores de outras versões, né, de outra versão, diferente dessas. Mas aí eu vou deixar que vocês mesmos procurem, porque são muito interessantes. Mas essa que foi colocada como sendo oficial foi a inspiração para que os primeiros jogos da era moderna incluíssem nas suas provas a prova da maratona. Isso aconteceu em 1896. E nessa ocasião foi refeito o mesmo percurso, que deu cerca de 40 e poucos, 42 quilômetros. Não, acho que 40 mesmo, cerca de 40 quilômetros, isso. E aí, passaram-se alguns anos, em 1908, quando essa prova foi realizada nos Jogos Olímpicos em Londres, por um desejo da família real de assistir à largada, o início da prova, dos jardins do Palácio de Windsor, resolveram aumentar uns pouquinhos quilômetros a mais e a maratona ficou com 42.195 metros, ou seja, aumentou aí 2 quilômetros e 195 metros. E é o que tem até hoje. Até hoje ela é feita com esse parâmetro. Mas sabe que a maratona sempre foi algo que me chamou a atenção. Eu sempre gostei da maratona. E a maratona, não que eu pretenda um dia correr, eu sou da vida mansa, corrida não é exatamente o meu forte, enfim, mas ela me impressiona porque a maratona é uma metáfora da vida. Na maratona, embora possam ter pessoas que cheguem em primeiro lugar, segundo lugar, e isso seja computado, vencemos está para todo aquele que completa a obra, completa a carreira, completa o percurso. E isso faz com que a gente pense em não competir com o outro, mas consigo próprio. Faz com que a gente reflita sobre a trajetória pessoal de cada um, com seus obstáculos, suas dificuldades, suas potencialidades, suas vulnerabilidades, e que é um exercício de superação. E essa é uma palavra muito importante para nós, seres humanos. Porém, é uma palavra que, por vezes, pesa para as pessoas com deficiência, seja ela a deficiência que for. Porque, às vezes, a gente é colocado como pessoas que têm uma superação e você não está fazendo nada além do que o usual. Superar-se é um exercício de vida para qualquer ser humano. E não necessariamente, embora a gente possa entender que muitas pessoas possam sentir admiração da forma como outras pessoas lidam com suas dificuldades, com suas vulnerabilidades e com suas potencialidades de forma distinta do que talvez elas fizessem, é importante que a gente entenda que a superação é válida e é importante para qualquer ser humano. E isso nos dá esse aspecto com o qual eu gostaria de lidar e de trabalhar aqui sobre a acessibilidade. A Jéssica também trouxe para nós um panorama histórico de como que a deficiência vem sendo vista, vem sendo entendida, quais são os conceitos que ela vai perpassando durante a história. E aí,
nesse momento em que ela disse, nós estamos com tudo junto, tudo misturado. E se nós estamos com tudo junto e tudo misturado, e se procura muito focar na inclusão, talvez vocês digam, Elaine, então, mas o importante então é que a gente realmente faça a inclusão. E aí eu vou me permitir dizer a vocês que, de uma forma conceitual particular, isso não tem embasamento teórico, embora eu já tenha visto algumas pessoas, depois que eu comentei a respeito, falarem que há estudos a respeito disso. Mas eu falo de mim e da minha concepção de vida antes mesmo de me entender como uma pessoa com deficiência visual, porque isso foi um processo. A inclusão, não obstante ela seja muito relevante, muito importante, quero abrir um outro parênteses aqui, a Bruna, quando estava falando conosco a respeito de uma atitude, de uma postura feminista das questões da mulher, eu entendo e é completamente compreensível e é importante que haja movimentos e que a gente se refira a eles e que a gente compreenda eles. E eles são temporais, eles são lutas por questões permanentes, adequadas aos seus espaços de tempo e espaço, né? Mas é preciso que a gente entenda que essas lutas, elas ultrapassam esse tempo e espaço, e elas vão se adequando. E aí, embora seja muito importante que a gente até lute pela inclusão, já que ela não ocorre, eu gostaria de lançar com vocês aqui uma reflexão para um outro paradigma, que repouse realmente sobre a acessibilidade. Por quê? Porque a palavra inclusão, a despeito de tudo o que seja, como eu coloquei, posto, que já veio, né, da historicidade disso e da importância desse movimento como movimento, mas a palavra, o conceito do signo, né, o conceito semântico de inclusão, o prefixo in, dentro, e incluir é um verbo em que você põe para dentro. A menos que você próprio se inclua, incluir tem um sujeito sobre um objeto. Quem inclui, quem promove a inclusão, o faz sobre alguém que está fora e é posto para dentro. E isso, mesmo que subrepticiamente, passa uma verticalidade. Pelo menos é assim que eu sinto. E como na vida eu nunca estive fora para ser chamada a entrar, eu sempre me senti dentro, eu entendo que é uma questão social em que, de fato, nós temos exclusão. E aí, às vezes, a gente pensa assim, eu já ouvi, e isso é colocado, né, que integrar é chamar para festa e incluir é chamar para dançar, para participar da festa. E aí eu tenho que falar de algo que para mim é estrutural, porque eu me considero uma mulher de fé e a minha fé é que me estrutura. Eu considero que o anfitrião dessa festa, o Criador, né, quem eu chamo de Deus, já criou a festa e colocou todo mundo dentro da festa. Está todo mundo nessa festa. Pode ser que alguns estejam colocados de lado, pode ser que alguns... E aí eu peço que vocês pensem em você, que está dentro da festa e que traz para si, pensar se você, ou o seu grupo, ou alguém não está excluindo aquele que está dentro da festa, está sendo posto para fora, posto de escanteio, posto de lado. E qual seria
o papel dessa pessoa que percebe isso. Aí o foco é na acessibilidade. Eu penso que acessibilidade é quando o anfitrião é outra pessoa, mas você é aquela pessoa amiga, sabe? Aquela amiga, aquele amigo que chega cedo. Fulano, você está precisando de alguma coisa? Aí a pessoa diz, olha, que bom que você chegou. Eu tenho que carregar esse móvel aqui para lá, você me ajuda? Tem esses pratos aqui para botar lá na mesa. Você faz esse arranjo para mim? Olha, precisa encher as bolas. Eu esqueci de comprar o guardanapo. Lá embaixo tem... Eu estou atolada aqui, você pode ir para mim? E você vai ajudando o ambiente a ficar agradável. Eu até me emociono. O ambiente a ficar festivo, feliz para todas as pessoas convidadas para a festa. E esse percurso é um percurso de descobertas. Essa acessibilidade, ela passa por essa sensibilidade, por esse em, que também é prefixo de dentro, por esse percurso que é feito do ser humano para si mesmo. A psicologia vai, no desenvolvimento da pessoa humana, vai falar sobre essa criança que vai passar por etapas e que vai se desenvolver a partir do seu próprio corpo. Claude Bernard fala que a sensibilidade é a primeira capacidade da célula. E a gente, de fato, percebe, agente humano, o mundo através dos nossos sentidos, sejam eles quais forem. Eu creio que nós somos seres humanos completos, integrais, que nos expressamos e percebemos o mundo através dos sentidos que possuímos. E a partir disso, nós vamos nos conhecendo e conhecendo o mundo e conhecendo o outro. E vamos transcorrendo, vamos construindo esse percurso de descobertas. Um percurso que é uma descoberta de si próprio, da sua própria humanidade. E descobrindo a sua humanidade, descobrindo dentro de você, você consegue criar essa ponte, esse acesso, esse caminho para o outro, tão ser humano quanto você, onde você vai encontrar com ele as mesmas essências de humanidade, totalmente divergentes, totalmente diferentes, totalmente antagônicas, totalmente plural e tão idêntica quanto ser humano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto tempo eu já gastei? 16 horas e 9 minutos. Mas vou ter que perguntar, porque mudou o horário, quanto tempo a gente tem